caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você aqui mais uma vez, né, para a gente tratar da Semana do Catequista, né, completar esse ciclo desses encontros. É lógico que a gente fez uma live no Instagram, vai sair aqui também no canal, então aguarde que você vai assistir. Né, se você não assistiu lá no Instagram, vai poder assistir aqui. E eu peço que você já, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Né? Curta esse vídeo e compartilhe. Hoje, já que a gente falou de oração, vamos tratar de um assunto mais intelectual. Né? Muita gente fica pensando, mas eu preciso estudar esses negócios. Né? O próprio Leandro falou, quase fazendo uma crítica à teologia, à pedagogia, à filosofia. Não, você precisa estudar. Estude. Né? O que acontece hoje é que existe uma certa, não diria arrogância, eu acho que é uma prepotência por parte das pessoas que estudaram. Entendeu? Eu vou lá e faço, no meu caso, né? Vou lá e faço filosofia. Aí ok, aprendi filosofia e tem algumas coisas que realmente se relacionam, articulam com a fé da igreja e tudo mais. Muito bom. Só que qual é o problema de algumas pessoas que começam, como no meu caso, a estudar filosofia? Eu vou usar a filosofia como exemplo, mas pensa na pedagogia, pensa na teologia ou qualquer outra coisa. O cara estuda e aí ele quer fazer da seguinte maneira, ele quer pegar a doutrina da igreja e adaptá-la ao que ele aprendeu. E ele não consegue fazer a análise de que tem alguns autores que não vão caber naquilo que é a doutrina da igreja. Aí o que ele faz? Ao invés dele converter a ciência dele, ou a filosofia, à doutrina da igreja, não. Ele pega e adapta a doutrina da igreja ao que ele aprendeu. E aí ele cria um negócio que não é a doutrina da igreja. Não são as verdades de fé. E aí ele cai no questionamento. E a consequência ele vai explicar isso para os catequizandos. Ele vai chegar lá e não vai explicar. Né? Ele vai criar uma novidade. Ele vai criar sua própria teologia. Ele vai querer reformar a doutrina da igreja. Esse é o grande problema. Como é que começam as heresias? Começam assim. O cara adquire uma ideia. É isso. Isso aqui é verdade e o restante está errado. Né? E ele vai passar o tempo inteiro brigando com a igreja por causa disso. Entendeu? Então, os grandes hereges, né, que já estão na história da igreja, começaram assim. Então você precisa se livrar disso. A primeira atitude que você precisa ter ao compreender a doutrina da igreja, quer dizer, ao catecismo, é você compreender que a tradição da igreja tem o mesmo nível que a Sagrada Escritura, que tem o mesmo nível que o magistério da igreja. E um é inseparável do outro. Então, não queira criar novidades, não queira redefinir a fé. Né? Porque outros tentaram fazer esta bobagem e deu muito errado. Daí que surgiram as más interpretações. E aí um foi dizer que Jesus só era Deus, não era homem. O outro foi dizer que Jesus era homem, não era Deus. O outro foi dizer que sim, Jesus é Deus, mas não tem como Maria ser mãe de Deus, porque se ela é só uma mulher, como é que vai ser? E assim vai a quantidade de briga, a quantidade de confusão. Né? Ah, não, mas olha, não, Jesus é Deus, não dá para crer na igreja. Por quê? Porque uma instituição humana. Não dá para ser uma instituição espiritual. Essas bobagens que você vai ouvindo por aí. Né? Se vocês ouvirem o barulho do gato, tem um gato aqui que está dando umas miadas bem altas.
Se você ouvir estas coisas, elas estão erradas, né? Inclusive, você como bom catequista, para explicar o creio, precisa lembrar os nomes: gnósticos, donatistas, arianos. Né? Não precisa necessariamente saber os nomes das heresias. Albigenses. Precisa saber? Não, se você não souber, vai te atrapalhar? Não, mas pelo menos entender que alguém já se opôs. Né? Você chega e fala: nossa, os caras vão lá, questionam as imagens. Você sabe que já existiam os iconoclastas, né? E as oposições que vieram deles. Então, você precisa, né? Você precisa, com todo o respeito que você queira ter por um irmão, né, de outra denominação, né, de uma comunidade cristã não católica, você precisa entender que Lutero foi herege, sim senhor. E se você não disser isso a plenos pulmões, você cairá num relativismo tremendo. Não, mas a gente precisa respeitar. Respeite a pessoa. Não dá para você enfiar o catecismo dentro da cabeça dela e falar: entenda e agora aceite. Não é assim que funciona. Então a pessoa se respeita. Não dá para sair por aí também querendo bater em todo mundo, sei lá, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa respeitar a Santa Igreja Católica, meu filho. Se você não respeitar, você mesmo não está se respeitando, porque aí você não está respeitando a sua fé, né? Vou dar um exemplo aqui básico. Se você acha que é um exagero isso, vou dar um exemplo básico. Provavelmente, né, a não ser que você não goste de futebol, você torce para algum time. Coloque a camisa do time que você não torce, do time que é o grande adversário, né? Não tem os confrontos, né? Grêmio e Inter, Palmeiras e Corinthians, Barcelona e Real Madrid. Né? O cara é torcedor do Barcelona. Ele vai colocar a camisa do Real Madrid? Jamais! Né? Grêmio e Inter, então, eu já ouvi que tem shopping que eles fazem 2 Papai Noel lá no sul. Um azul e um vermelho. Por quê? Porque se o cara torce pro Grêmio, ele não vai no Papai Noel de vermelho nunca para tirar foto com o filho. Olha isso! Mas é católico, vai batizar seu filho? Não, deixa o momento da razão, mas ensina o hino do raio do clube. Ensina o hino do clube, mas não ensina o filho a rezar. E acha que está certo. É confuso isso, não é? Que amor é esse aí? Você tem amor pelo seu time. E se nisto você já não consegue conceber e nem ensinar para os seus catequizandos que eles precisam ter mais do que esse valor todo que ele dá para o filhinho de 1 ano, já gritar o nome do time, já cantar o hino do time. Se você não consegue dizer que ele precisa ensinar o filho a rezar, né, antes de chegar na catequese, a amar nosso Senhor, o que você está estudando, meu querido? Como é que você está vivendo essa fé? Entende? Então, não é uma coisa separada, é uma coisa dentro, é uma coisa que muda você, que move todos os teus valores, tudo aquilo que você é. E você, ao aprender, você articula isso com a sua vida. Então, vai ter um filho, vai ter filha, né? Tá grávida, a esposa tá grávida, ou então você é a esposa, você é a mulher e tá grávida. Você já tá pensando quando vai batizar. Não se ele vai pôr a roupa do São Paulo, do Corinthians ou do Palmeiras. Né? Eu tô usando futebol porque é uma paixão. Pá. Mas se a gente ainda não articulou nossa fé com a nossa vida, não vai funcionar. Então eu tenho que estar pensando, vou batizar quando?
Eu quero esta criança na luz de Cristo. E demos graças a Deus. Quando vai ser o batizado dessa criança? Quando eu vou começar já a ensinar ele a rezar. Ah, mas ninguém mais faz isso. Mas você faz, pronto. Você não precisa ficar na moda. Você precisa fazer o que é certo. Precisa fazer a vontade de Deus, pô. Isso é mais importante. E não as modinhas do dia a dia, ou isso e aquilo. Então é isso. Tem gente que mal, né, precisa colocar criançada. Para não chegar, como já chegam alguns, e reclamam para catequista. Vocês ainda não ensinaram minha filha a rezar, mas ela ainda não ensinou. Então eu já estou falando para você, catequista, que tem a sua família, que tem a sua vida, estude. Mas ao estudar, né, ao se formar, coloque tudo isso debaixo da fé. Articule-os com a sua fé. Ah, mas isso não cabe, Leandro. Então tem alguma coisa errada aí. Porque a ciência verdadeira te aproxima de Deus. Uma ciência falsa te afasta de Deus. Uma vida verdadeira, uma vida que quer estar com Deus, tudo que ela faz, que ela pensa, como ela trabalha, como ela estuda, e o seu estudo, tudo isso aí vai ter que estar articulado. Ah, mas talvez vai diminuir o número de amigos, talvez eu não vou poder... Meu amigo, você vai ter que fazer escolha na sua vida. Para qualquer coisa você vai fazer escolha, não dá para escolher tudo. Você vai ter que fazer algumas renúncias, você vai ter que fazer algumas escolhas. Então, seja forte, escolha bem e faça o que tem que ser feito, né? Organize a sua vida, né? Coloque ela no eixo, né? Ordene-a, né? Ordena, bota em ordem tua vida, né? Pega todos os meios da sua vida, põe em ordem de acordo com a vontade de Deus. Ai, não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Você não leu o Catecismo da Igreja? Você não leu a Sagrada Escritura? Essa é a vontade de Deus, é a nossa santificação. Mas para se santificar, eu preciso saber o que é ser santo. Então, para entender o que é um santo, eu preciso entender a doutrina da igreja e, consequentemente, entender que eles viveram muito bem isto. Né? E agarrar também. E viver também. Ah, mas eu peco. Eu peco também, querido. Não é um santo que está falando para você, não. É alguém que está na luta, querendo também. Mas eu preciso de você. Eu preciso que você também entre nesse jogo, nessa luta, para que a gente comece a se apoiar. Agora, se você, eu não consigo, eu também falo, eu também não consigo daqui, aí a gente começa a aceitar o mundo. E no fim das contas a gente acaba fazendo a escolha errada, escolhendo o mundo e se separando de Deus. Escolha Deus. Vai doer, mas vai doer de qualquer jeito, meu amigo. Na vida a gente sofre, todo mundo sofre, tá? Todo mundo sofre, todo mundo sofreu. Na cruz, ó, tinha lá o inocente, tinha o ladrão convertido e tinha o ladrão que não se converteu. Todo mundo sofreu, todo mundo foi para a cruz. Você vai para a cruz também, de algum jeito. Negando ou não, você vai. Então, não é melhor já estar com aquele que nos conhece e sabe o que é melhor para nós? Eu acho que é assim que a gente vive melhor e articula a nossa vida junto da doutrina, junto da sã doutrina, junto da igreja. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.